Já tenho aqui perguntas, viu, deputada? Já vamos começar então pelas perguntas, olha só. O Matheus do Concil diz o seguinte: olha, como é que está sendo afirmado? O governo desde 98 dobrou sua arrecadação, mas agora, segundo o que dizem, está quebrado. Se a senhora, deputada, conseguir juntar evidências que comprovam alguma falcatrua ou desvio de verbas públicas dentro do governo, isso seria motivo para um possível impeachment do governador Silval? Olha, sim. Impeachment faz tempo que eu não ouço essa palavra em Mato Grosso, hein? Pois é. Mas está ficando comum essa palavra. A gente está escutando muito, até mesmo pelo descontentamento da população, né? Isso é um dos motivos que poderia... Lá na Assembleia também, entre os deputados, tem rolado esse nome lá? Não, a gente escuta isso em todo lugar que você vai hoje, numa secretaria, num órgão, ou numa loja, num salão, onde você vai, você escuta esse descontentamento e essa palavra impeachment. Só que hoje, dentro do estado do Mato Grosso, eu não saberia até onde que o impeachment resolveria o estado. Agora, quando ele questiona que se tivesse evidências e comprovar e pedir, isso é óbvio, isso é a função do parlamentar, principalmente a minha sendo uma oposição. Agora, quando você se fala em impeachment em específico, eu me fico um pouco preocupada, professor, porque hoje se fizer um impeachment do governador Silval, às vezes eu sou um pouco crítica, até sou conhecida como desse jeito, um pouco crítica das coisas, mas o senhor é um estudioso, acho que a resposta vou jogar para o senhor agora. Hoje o impeachment do governador Silval vai cair na mão de um vice-governador, Chico Daltro. Automaticamente não vejo grandes diferenças entre um e outro, até sinceramente acredito que o próprio vice-governador é um pouco mais afoito, mas sem muito pulso também para resolver o problema hoje do governo. Automaticamente, se não for nenhum e nem outro, cai na mão de um presidente da Assembleia. Então eu me preocupo também. Hoje eu pergunto para o senhor, Mato Grosso, será que resolveria um impeachment do governador Silval? Deputada, olha o perigo, se eu responder bem eu posso ser candidato depois, né? Não tem esse perigo, né? A questão é só a ciência. Deputada, nós temos um problema sério em Mato Grosso hoje. Nós estamos vivendo, em função de vários embrólios, inclusive jurídico, né? Uma experiência terrível que é a questão dos vices assumindo a cadeira do titular. Nós temos isso nas prefeituras, muito forte no estado de Mato Grosso, e a experiência ela é negativa. Nós tivemos essa experiência no Brasil de um impeachment, só que foi um momento histórico diferente, uma situação completamente diferente, onde o Itamar Franco foi o presidente da República, mas ele não foi o governo do Brasil. O governo foi feito por um grupo de pessoas que colocaram em torno dele, já Fernando Henrique Cardoso, até Leonel Brizola, outras pessoas em torno dele. Naquele momento houve um interesse de fazer esse país desenvolver. O que ocorreria hoje em Mato Grosso? Primeira questão, é uma questão terrível, volto outra vez à legislação eleitoral. Nós não votamos para vice. Então, um vice e um interventor não tem muita diferença. As pessoas votam para governador e não para vice-governador. Talvez o problema, deputada, sem querer parafrasear, mas não perdendo a oportunidade, né? Nós já temos esse problema no estado de Mato Grosso, nós temos um vice no governo. O Silval Barbosa ele tem toda essa dificuldade porque ele não conseguiu ainda deixar de ser vice-governador, talvez tenha que ser governador. Você retirar um vice para colocar o outro não resolveria o problema. Você transferir esse poder para a Assembleia Legislativa, veja bem, legislativo é uma coisa, executivo é outra. Qualquer deputado pode sair, o próprio Silval, e se candidatar ao executivo, mas ele coloca o seu nome com uma proposta e um planejamento de governo. Eu vejo que um governo tem que iniciar e terminar o governo. Defendo até uma fórmula diferente. Caso seja necessário, ninguém deve ficar até o fim do mandato, caso tenha problemas, seja convocado nova eleição. Só que a legislação ela não permite que isso seja feito nesse formato. Eu diria que está muito ruim o estado de Mato Grosso, mas se isso acontecer, ele ficará pior. Então a preocupação que eu tenho é então justificada, agora fundamentada pelo estudo. Porque se nós tivéssemos a oportunidade de escolher novos governantes, lá, porque igual o senhor falou, novos por quê? Nós temos hoje o governador e o vice. É uma realidade, né, que temos na história. Então, se tivesse essa oportunidade, eu acho que resolveria grande parte do problema do Mato Grosso. Mas não é o caso. Agora, se tiver indícios, nós também não podemos fechar os olhos, quanto parlamentares, quanto legisladores, também fechar os olhos para essa realidade. E aí é torcer e tentar ajudar ao máximo para que esse Mato Grosso não sofra mais ainda. E só colocando, deputada, que o problema que a gente verifica hoje em Mato Grosso, o maior problema é de gestão. E o vice-governador já faz parte da gestão.
Ele não é alguém que está fora da gestão, ele é parte da gestão. E acho que pela primeira vez um vice tem tanto poder dentro do governo quanto dessa vez que foi dado ao Chico Daltro, né? Exato, e se ele faz parte da gestão, se o Estado realmente está falido, como dizem, ele não está falido só por governador, ele está pela sua própria equipe. E a sua parte, a pessoa mais importante da sua equipe é o seu vice-governador. É porque essa conversinha aí do PSD, de deixar o governo, para deixar o governador livre, para ele poder fazer o que ele bem entender, para tirar um pouco a pressão de cima do governador, isso não me convence em nada, não. Isso não me convence em nada. E aí vem a preocupação. Se o Riva, que é o presidente da Assembleia, que ajudou a eleger esse governo, um dos principais colaboradores desse governo, um dos principais responsáveis por ele estar aí no governo, responsável inclusive por colocá-lo de vice do então governador à época, Blairo Maggi, em 2006, já com vistas a que ele fosse governador em 2010. Foi o próprio Riva. E agora ele abandonar o barco, sair fora, pular fora do navio, quer dizer, é preocupante do ponto de vista político. Onofre, nós temos que separar governador de governo, são duas coisas diferentes. É claro. O governador é o Sival Barbosa. Governo de Mato Grosso, mais de 50% dos deputados da Assembleia Legislativa já são governo de Mato Grosso há mais de 4 anos de mandato, há mais de 8 anos. Então, quando nós falamos no início, até questionei a deputada, a questão do planejamento. Se o Estado não tem planejamento, não é do governo Sival Barbosa. Faz muito tempo que o Estado de Mato Grosso não tem planejamento. Quando eu falo planejamento, é um plano de desenvolvimento, que é um dos questionamentos que eu fiz durante a campanha. Não lembro mais em qual emissora, onde eu tinha que fazer uma pergunta, que eu coloquei, a gente tem que chegar ao ponto e ter um questionamento um pouco mais sério durante as campanhas. Não basta alguém chegar aqui e dizer que vai melhorar a saúde, tem que dizer, vou melhorar a saúde com dinheiro vindo daqui, a educação, dinheiro saindo daqui. Tem que ter um planejamento. Ter ideias, todos nós temos. Todos os dias nós saímos de casa e sonhamos em adquirir coisas que nós muitas vezes nunca vamos chegar nem perto. Agora, planejamento real é você saber de onde vem o dinheiro, como eu tirei esse dinheiro, é dinheiro público. Esse dinheiro tem que vir ou através de empréstimo ou através da arrecadação do próprio Estado. É alguém chegar e dizer o que acontece nas eleições. É um embate de um grupo de sonhadores. Cada um projeta o Estado como se fosse ganhar a eleição e ia ter uma mágica, vem com uma varinha mágica, aqui melhora-se um ponto de socorro, ali sai o asfalto, ali sai a escola, e as coisas não são assim. Uma coisa é campanha política, outra coisa é a gestão. Não pode mais ser assim. Isso tem que servir de exemplo, inclusive, para o eleitor na hora de escolher quem deve ser eleito. Deputado, vamos falar da mesa diretora. É verdade que está crescendo o movimento, talvez a gente possa ter aí a formação de um outro grupo de deputados, de um outro bloco, porque é muito que não se tem um outro bloco, que as eleições na Assembleia é uma chapa só e a outra, porque são necessários pelo menos 7, não é isso? Ou 6? Na chapa 7. 7. São necessários pelo menos 7 deputados para se montar uma chapa de oposição. Então faz muitos anos que na Assembleia não consegue nem montar chapa de oposição. Agora, no final desse ano, a gente tem eleição para a nova mesa diretora. Existe essa possibilidade? Existem rumores ali? Tá, está se falando desde o ano passado. Eu mesmo tenho assim, um relacionamento muito respeitoso, muito amigável com todos lá dentro da casa, inclusive com essa mesa diretora agora, por mais que eu não votei, mas porque eu não... E continuo não concordando com a mesmice. Foi um dos motivos que eu votei contrário na época e continuo não concordando com a mesmice. E lá nós somos em 24 deputados, se chega a 30, porque hoje está muito mesmo esse revezamento, rodízio. Mas nós temos ali grandes colegas, grandes pessoas, inclusive eu sendo a única mulher, mas também não menos qualificada, de assumir essas responsabilidades na Assembleia, de também participar das discussões. Então, por que não dar essa oportunidade a outras pessoas? E outras, se não for uma chapa única de um consenso, de uma chapa nova aí, com vontade de fazer um diferencial, então que tenha duas. E vai ter 10 aí que vai escolher para qual das duas que vai pender. Então, é saudável. Eu sou do tipo que não gosto de ter uma única coisa para... Eu gosto de escolher
Agora, se não for possível, mas que pelo menos agora, desse ano, a gente consiga dar uma oportunidade para outras pessoas em fazer parte dessa mesa diretora. E eu estou também fazendo parte desse movimento aí para formar uma segunda chapa ou fazer esse diferencial. Quantos deputados tem nessa discussão aí que possivelmente pode engrossar essa chapa aí? Hoje eu acredito que está meio a meio. Está entre meio a meio aí as duas. E quem que seria o cabeça dessa chapa? A nossa, hoje nós estamos pensando, tem vários lá na casa, agora existe aí uma certa, não digo uma rivalidade, mas um interesse dentro do PR, né, que está entre o Sérgio Ricardo e o Mauro Sávio, para estar vindo nesse... Quer dizer então que os dois blocos são encabeçados por dois deputados do mesmo partido? Sim, hoje seria Sérgio os Ricardo, nomes que a gente escuta, seria o Mauro Sávio e o... Sérgio Ricardo, que é do grupo do Riva. Isso, para a presidência. Para a presidência, e o Mauro Sávio, esse bloco que vocês estão tentando montar. E aí a chapa abaixo, né, da presidência, a gente vai estar formando dentro dos blocos. Certo, mas a oposição lá não seria ao Riva, seria ao Sérgio Ricardo, no caso. Sim, porque hoje o Riva não pode mais ser presidente, né? Seria o presidente e o Sérgio Ricardo. Então, as duas cabeças que seria hoje, seria dentro do PR, seria isso. A presidência que estaria encabeçando o Mauro Sávio e o Sérgio Ricardo. Ok. Algum comentário, professor? Mas, deputada, corre um comentário para a cidade, já não é mais segredo, que possivelmente o deputado Sérgio Ricardo vá para o Tribunal de Contas. Como que é essa discussão lá dentro? Ele realmente vai ser presidente? Ele vai para o Tribunal de Contas? É apenas uma jogada? Como que está isso? Acho que agora abriu, né? Abriu, que sabe se abre a vaga. E existe isso, essa possibilidade de ter, e o Sérgio Ricardo, ele é um dos nomes cotados, já está indo para o Tribunal de Contas, e claro que muda todo um cenário, né? Porque daí muda todo o jogo político. Muda todo um jogo. Agora existe também, uma teoria aí, você conhece? O que não pode é ficar esperando saber se ele quer ou não quer ir para a vaga. Então nós já estamos se organizando desde o ano passado. Existe uma teoria aí, que algumas pessoas já fizeram, né? Essas elucubrações que chamam, mas que acabam às vezes acontecendo e se tornando fato. Por exemplo, entre elas, Sérgio Ricardo se elege presidente com o Riva de primeiro vice-presidente. Aí o Sérgio Ricardo vai para o Tribunal de Contas. Aí o Riva acaba assumindo novamente a presidência. Né? Aí o que acontece? Em 2014, o governador Silval deixa o cargo para disputar uma eleição ou de senador ou de deputado federal. Ou uma vaga do Tribunal de Contas. A vaga do Tribunal de Contas não, porque já foi para lá o vice-governador, que é Chico Daltri, indicado pelo próprio governo, que essa vaga agora é da Assembleia. Então fechou o ciclo. Fecha o ciclo. Essa vaga agora é da Assembleia, vai Sérgio Ricardo. A outra vaga é do governo do Estado, vai Chico Daltri. Aí fica Riva como presidente da Assembleia e vice-governador ao mesmo tempo. Silval sai, faltando 8 meses para concluir o mandato, para ser candidato. Riva assume o governo do Estado e pode vir a disputar o governo do Estado em pleno exercício do mandato. A exemplo do governador Silval. Não, mas se a ficha limpa, deixar, né? Existe uma série, é um labirinto muito grande. Quem fez realmente... Vamos falar de ficha limpa daqui a pouco. Quem fez esse labirinto político realmente tem bastante tempo para pensar toda essa engenharia. Mas existe, professor. Mas existe, tem muita gente assim lá. O que eu coloco é o seguinte... As mentes lá são diabólicas. O que eu coloco é o seguinte, para isso acontecer tinha que ser o interesse de um só. O jogo político tem interesse de muitos. Então não é uma engrenagem perfeita. Ué, mas como? Está atendendo todo mundo. Está atendendo a Sérgio Ricardo, está atendendo a... Não necessariamente. Chico Daltri, está atendendo a Zé Riva. Eu acredito que isso aí estava mesmo cogitando muito na casa, mas é muito arriscado essa jogada. Até mesmo porque é para muito pouco tempo de governo. E permanecer, até mesmo pela ficha limpa agora que foi aprovada. Agora, nada impede dessa jogada ir até um certo ponto e vir o que eu estou falando, um impeachment que pode ser até de jogo amigo, né? Fogo amigo. Fogo amigo, e no caso você hoje ter muito mais tempo aí de 2 anos de estar dentro de um governo. Fogo mais do que amigo, fogo familiar? Pode-se dizer isso? Na política não existe família. Você já falou, desculpa. Existia na época do coronelismo. Eu já vi, esqueci, me perdoe. Não existe a relação de família na política. Me perdoe. Bom, olha só, o Mário, da Cidade Alta, diz o seguinte, olha, já por várias vezes nós buscamos juntos a Assembleia e a sua assessoria
também, deputada, uma ação mais eficaz com relação aos aprovados do último concurso, né? Foi, realmente. Para o governo do Estado em 2009, mais com os contratados do que gostaria com os aprovados, e a Assembleia nada fez. Na verdade, assim, nós temos inclusive recebido aqui o Floresvaldo, junto com a sua equipe lá da comissão que eles montaram, né? Eles estão tentando buscar aí os seus direitos de assumir os seus cargos. São cerca de 850 pessoas que foram aprovadas no último concurso, que não foram chamadas ainda, e que nesses cargos tem lá pessoas que são contratadas de empresas terceirizadas, que segundo eles, o governo gasta 3 ou 4 vezes mais do que gastaria se chamasse essas pessoas para assumirem os seus cargos, né? E tem um agravante que muitos, até da polícia mesmo, já gastaram muito para fazer o concurso, para fazer o teste seletivo, tudo. Então, é complicado. Só que, igual ele falou, não é mentira mesmo. Vários procuram o gabinete, já fizemos reuniões constantes com o secretário da SAD, César Zilo, e sempre vem que o ano passado mesmo era que até final do ano ia ser resolvido isso, que ia ser chamado. Agora, de novo, está sendo cobrado do governo e eles estão falando que vão mandar embora os contratados para chamar os que foram passados no concurso. Só que o problema desses não é que eles foram passados no concurso, eles foram eles não foram selecionados, eles ficaram de... eu vou lembrar o nome. Esse é o problema. E o governo foram efetivados? Não, eles ficaram como... Eu vou lembrar. Segunda chamada? Como se fosse assim. Então, classificados. É isso que eles falam, classificados. E eles caracterizam que isso, eles não têm direito, pela justiça, eles não têm obrigação de chamar os classificados. Entendeu? Mas o concurso não era para 10 mil? Então, mas eles fazem de propósito mesmo. A demanda é para 1.000. Eles fazem para 500 e, se for possível, depois os outros 500 eles chamam os classificados. Só que com isso eles vão chamar quando for necessário. Então é uma briga constante que nós temos hoje na Assembleia. Porque necessário se não fosse necessário, não estaria lá pessoas mas terceirizadas. Tudo que se fala é a parte financeira. Agora, se existe dinheiro para contratar, por que não existe para chamar os classificados? É um questionamento. É o que a gente pergunta também. E eles também têm toda a sua razão. Existe uma relação de política aí, né? Quando eu posso contratar uma empresa ou contratar uma pessoa de forma direta, ela tem um peso político. O concursado não tem peso político nenhum. Todo concursado é um peso morto nos governos. Por isso os governos, seja ele estadual, municipal, federal, eles fogem muito da questão do concursado. O concursado é um profissional de carreira que não está ali para fazer política, não vai segurar dinheiro para a campanha, não vai colaborar com nada. Então existe um jogo político em relação a isso. E esses profissionais que investiram na sua carreira, estudaram, na realidade são vítima dessa política ruim, desse jogo ruim da política brasileira. Pois é, e os órgãos, cadê? Onde é que está? Ministério Público, onde é que estão os órgãos aí? Como é que fica? A Thaís, por exemplo, do Ribeirão da Ponte, na opinião de vocês, qual seria a solução da demora para o empossamento dos mais de 800 aprovados do concurso do Estado que ainda não foram chamados? Sou uma das pessoas, não sei o que podemos fazer. O governo, inclusive, prorrogou por mais 2 anos, ou seja, eles deixou bem claramente, viu, Thaís, na minha opinião, que não tem interesse de chamar vocês tão cedo. Senão não teria prorrogado por mais 2 anos a validade. O maior problema é as eleições que vêm aí. Com certeza. O Celso Machado, amigo jornalista, um abraço, Celso, obrigado pela audiência. Ele diz, olha, eu não vejo a Assembleia fazer o seu papel de fiscalizar o governo. Por exemplo, no caso do projeto Mato Grosso 100% equipado, onde foram desviados cerca de 44 milhões, a Assembleia não montou nenhuma CPI para investigar ou descobrir os responsáveis. Quer dizer, tem CPI das PCHs, tem CPI da saúde, da SEMA, que não chegou-se a nada, a conclusão nenhuma. E uma dessa aqui, que está claro que os órgãos fiscalizadores identificaram e o governo assumiu que houve desvio mesmo dos 44 milhões, não se abriu-se CPI, não discutiu-se isso na casa. O Celso Machado tem razão, né, deputada? Tem, na época deveria ter feito, até mesmo para ajudar na investigação do Ministério Público, né? Pois é, e será por que não foi feito? Aí os antigos deputados que teriam que responder essa pergunta. Agora, deputada, vamos falar a verdade. As denúncias que surgem nesse governo sempre vêm por parte da imprensa, né? Antigamente a gente via que os próprios deputados é que montavam equipes para investigar, corriam atrás e tudo. Hoje a gente não vê mais isso.
Talvez seja devido a essa dificuldade aí que você fala. Nem requerimento eles respondem, né? Tudo é muito blindado, as informações são blindadas, e o interesse também de querer fazer essa... Porque hoje, professor, o senhor pode até falar melhor se é verdade, e até em termos técnicos, é que o legislativo ele foi desvirtuado da sua principal função, Exato. que é legislar Exato. e fiscalizar. Isso. E isso hoje, quando você chega ao legislativo e lá dentro daquela casa você entra empolgado, fazendo o seu trabalho, você é engolido lá dentro. Enquanto você está estudando algumas mensagens, fazendo o seu dever de casa para questionar, levar numa reunião os seus questionamentos, a grande maioria está na base, trabalhando, está atendendo nos gabinetes, que nós recebemos todos os tipos de pessoas lá, lideranças, tudo para conversar. Então, aí você acaba desanimando porque você faz o trabalho de muitos. Aí nós temos as comissões para estar levando. Só que muitas vezes não tem uma estrutura técnica nessas comissões para você ir adiante nesses trabalhos. Então, quando vem até você uma mensagem, já vem já com o laudo, que aquilo ali está correto, não tem, é constitucional. Então, na correria do dia a dia, se você não tem o capricho de pegar essa mensagem e estudar, você assina muitas vezes por um laudo técnico da comissão. Isso aconteceu no fundo da pobreza, final do ano agora. Eu fui uma das pessoas que peguei, estudei muito aquele fundo, me preocupou quando chegou a casa, como foi tumultuado, toque de caixa em cima da hora, num tumulto que a casa estava. E eu fui uma das que questionei em vários pontos, foi o secretário lá, explicar, reconheceu que existia falhas dentro do projeto, fizemos as mudanças necessárias e foi aprovado hoje, pelo menos decente, um projeto, um fundo de pobreza decente, que para ter uma noção, nem na mão da primeira-dama do Estado, que é a secretária, né, da CETEX, a dona Roseli, não estava a domínio dela. Como que um fundo de pobreza do Estado não está na mão da CETEX, que é a secretaria responsável? Estava dentro da Casa Civil. Ou seja, então era a Casa Civil que ia gerir esse fundo. Então, são coisas que acontecem ali dentro que se você não pegar para estudar, confiar muitas vezes só no laudo que vem, você acaba muitas vezes sendo chamado a atenção por um eleitor que está na sua razão ou depois que o problema acontece por causa disso. É o que acontece no legislativo hoje, professor. Exato. Tem duas palavrinhas, nós até falamos sobre essas duas palavras que desvirtuou completamente a função do legislativo. Uma é a tal da governabilidade, que já faz uma pré-negociação para que não haja fiscalização e tudo que o governo leva aprova. A segunda questão são as emendas parlamentares. Hoje nós não temos deputados, nós não temos um gabinete de um deputado legislador. Nós temos despachantes dentro da Assembleia Legislativa. 90% dos deputados que estão lá são apenas para despachar. Tanto que quando chega lá a gente encontra o seu secretariado, cada um com uma função, como se fosse um escritório governamental e não como uma casa de leis, uma casa legislativa. O Marcos do Pirineu diz o seguinte: olha, eu sou policial militar e eu não sei se vocês sabem, mas nós estamos trabalhando apenas 6 horas por dia. Por quê? Porque nós tivemos a nossa alimentação cortada. É verdade. Gostaria de saber se a senhora sabe disso e se na Assembleia também isso aconteceu, se os funcionários de lá estão tendo que trabalhar só 6 horas porque não tem comida. Não, lá primeiro que a gente não dá comida, né? Cada um tem essa responsabilidade de... Mas trabalham 8 horas, pelo menos no meu gabinete trabalham até mais do que isso. Agora eu já não sabia disso, até por eu não ser muito da área de segurança, não tenho. Eu não sabia disso, vou estar levando amanhã essa preocupação e estar ligando para o secretário. É um absurdo, né? Já temos poucos. Trabalham em 3 turnos, né? Exato. E ainda trabalhando... 12 por 36, né? E ainda... Não, por dia. Nós temos 3 turnos, né? De policiais. Turnos, E ainda trabalhando só 6 horas. Não bate as contas, né? Então Exatamente. tem um turno descoberto. Talvez seja por isso que a gente está vendo aí os altíssimos índices, né? E não fizeram acordo com os bandidos, né? Porque lá está sobrando coragem e alimentação. Está cada dia pior a cidade. Não, lá vai até com maconha dentro da marmita. A coisa tá séria. Lá vai até maconha na marmita. Lá não falta nada. O cardápio, a comida é balanceada, o cardápio. Balanceado. Gramas, tem que ter o tanto certinho de Tem gramas. que ter o cardápio balanceado. Se o preso, muitas vezes ele não gosta da comida, a marmita dele ninguém pode mexer, não pode ser passado para outro, tem que mandar. Nutricionista. Olha só, a Júlia do centro do Porto, ela diz o seguinte: olha, por que tantas denúncias contra terceirizadas, empresas terceirizadas,
e nada é feito pela Assembleia para apurar as denúncias. E por que a senhora deputada ainda não convocou uma audiência pública sobre o assunto? Olha, como que é o nome dela? Perdão? Júlia. Júlia, eu específico, nenhuma denúncia dessa em específico chegou na minha mão. Se você puder me procurar e tiver alguma coisa palpável, concreto, porque muitas pessoas falam as coisas do que acontece, só que é muito difícil você hoje conseguir documentos, pessoas que te entreguem, pessoas que tenham a coragem de entrar numa CPI para denunciar, para dar um depoimento, para ir na comissão, falar do que está acontecendo. É muito difícil isso. Se você partir para isso na Assembleia, só esse trabalho, você vai encontrar dificuldades. Claro que vai ter vários êxitos. Você vai conseguir resolver algumas coisas dentro do governo. Mas nós, como parlamentares, nós não temos só isso para fazer. Então, se tiver alguma coisa concreto de denúncia, é só saber procurar os gabinetes certos. Porque podem até ir à Assembleia, mas no meu gabinete não chegou nenhum. Não chegou nenhuma denúncia? Não. Mas se chegar, não. Ela apura. Se chegar, sim. Tanto é que eu fui a primeira a falar desses indícios de uma suposta carta marcada do VLT. Quem teve coragem de falar isso? Eu não tenho prova palpável, mas eu tenho algumas que eu estou lá tentando chegar a alguma prova concreta, que é muito difícil, porque envolve empresas multinacionais. Só que eu falei, por quê? Para tentar evitar um problema aí, para tentar amenizar uma situação. Agora, eu preciso de ter provas, eu preciso de alguma coisa concreta para mim ir adiante. Então, vamos falar sobre VLT no próximo bloco, professor. Pois é. Vamos falar sobre VLT, essa briga aí do senador Pedro Tax com Éder Moraes, né? Como é que tá essa briga aí? Agora colocaram, eu não sei se o senhor chegou a ver no YouTube, um vídeo que colocaram lá, pegaram imagens do nosso programa aqui, com a entrevista do senador Pedro Tax aqui no nosso programa, e colocaram, postaram um vídeo no YouTube lá, Pedro Tax contra Cuiabá. Pois e aí colocou lá uma parte em que ele falou que eu estava questionando, né, o senador sobre as verbas indenizatórias, porque ele, naquele mês em que ele esteve aqui, ele foi um dos que mais gastou, né, mais utilizou a sua verba indenizatória. E aí eu questionei por que precisava gastar tanto e tal, aquela coisa toda. Aí ele explicando, ele em determinado momento falou assim, olha, eu poderia até fechar o escritório em Cuiabá, sabe? De repente, para não gastar tanto, eu poderia até não ter ninguém aqui em Cuiabá, ia ter só o meu gabinete em Brasília. Mas, infelizmente, a gente precisa ter assessores aqui, a gente precisa ouvir a população, a gente precisa levar as demandas, então a gente precisa, então isso custa dinheiro. Eu preciso viajar, eu não tenho jatinho, não tenho condição de bancar minha própria viagem, preciso viajar o Brasil inteiro, às vezes até para o exterior, até mesmo dentro do estado, isso tudo é com a verba indenizatória, justificando, né? Aí pegaram uma parte, fizeram uma edição mal e porca, inclusive, quer dizer, eu faço questão de colocar aqui porque usaram de forma maldosa, não estou aqui defendendo, não sou advogado do senador Pedro Tax, mas estou defendendo o meu programa, porque pode parecer que o programa tem alguma coisa a ver com isso, e não tem nada, até porque qualquer programa é de domínio público, qualquer um pode gravar e fazer aquilo que bem entende. Agora também tem que responder, né, por casos de irresponsabilidade, como foi o desse vídeo aí, né? Onofre, eu fico com muita vontade para falar desse vídeo, eu vi e assisti mais de uma vez, porque eu fiz parte daquele programa. Eu estava aqui no dia que o senador Pedro Tax falou. O que fizeram no vídeo? Ali é a intenção da política suja. E aqui não estou defendendo o senador Pedro Tax, até porque não tem ligação com partido político nenhum. Pegaram a fala dele e fizeram alguns cortes, pegando falas finais e colocando como falas fundamental. Naquele momento que ele falou em fechar escritório, ele não estava falando de amor a Cuiabá, nem de Copa do Mundo, não estava falando nada disso. Ele estava explicando uma situação de gasto, do tanto que custa a questão política de ter que ficar em Brasília e ao mesmo tempo atender Mato Grosso. Então o que houve ali foi, desculpa a palavra, mas houve uma sacanagem, faz parte daquilo que envergonha a política. A política poderia ser um jogo de pessoas sérias, de pessoas límpidas, um jogo de interesse público, porque está mexendo com dinheiro público. O que houve ali foi uma tremenda sacanagem, seja com o senador Pedro Tax ou com qualquer outra pessoa, eu teria a mesma indignação, porque foi uma falta de respeito, inclusive, ao eleitor e à inteligência do povo mato-grossense. Não, e falta de respeito com o nosso programa, porque utilizou o nosso programa para isso. Exatamente.
À medida que a gente Eu estava também no me programa, sinto ofendido. à medida que a gente estava no programa, também somos atingidos por esse tipo de situação, que é lamentável. É um muito jogo triste. pequeno, né? É um jogo pequeno, mas tem dedo de alguém aí. Quando a gente luta... Aliás, pra dedo gente, não, deve ter dinheiro de alguém. Quando a gente luta para ter uma política com melhor qualidade, ter uma coisa mais séria, a gente vê uma questão dessa, é muito chato. Realmente Muito pequeno, né? Muito pequeno. E olha que quem promove essas coisas pequenas tem cargos altíssimos. Às vezes é confundido até com mais que governador. Às vezes alguém até fala que ele que é o governador, né? Olha só, Thaísa do Ribeirão da Ponte dizendo, deputada, a senhora está equivocada, nós não fomos classificados, nós fomos sim aprovados no último concurso. A senhora falou que tem uma diferença entre ser classificado e aprovado. Ah, tá Eles bom. estão dizendo que eles foram aprovados. Não, o que eu falei que me procuraram foram os classificados. Ah, Agora, os sim. aprovados, eles vão ser chamados e o governador garantiu que agora, começando o ano, que ia ser mandado embora os contratados e ia chamar, né, os que tinham sido... O Tiago também, olha, o que tem de gente, esses 850 e poucos aí estão audiência maciça no nosso programa. O Tiago do Boa Esperança também dizendo, olha, o caso dos concursados se trata de aprovados, não classificados, existe diferença. Florisvaldo, né, do Aurélia Curvo, se tratam de 835 aprovados no concurso do Estado e não foram chamados, não são classificados, são aprovados. Tá bom, gente, Deixa eu bem vou, claro. eu vou justificar que os que me procuraram foram justamente esses, os O que classificados. está ocorrendo, Onofre, deputado, é o seguinte, não é concurso apenas por uma função. Em Isso. algumas funções, existem comissões que estão discutindo porque eles foram classificados e não teve aprovação suficiente para preenchimento de vaga. Mas é verdade também que em várias funções, eu sei da questão dos assistentes sociais, por exemplo, que eles foram aprovados e não foi chamado ninguém até agora. Eles justificam a parte financeira. É aquilo que eu falei. Quando há uma justificativa da parte financeira, o porquê que existe dinheiro para o contratado e não existe para chamar, né, os concursados. Então é complicado. Eu até peço desculpas, os aprovados, mas o que foi lá que me chamou muita atenção foram os classificados, principalmente da polícia, onde eles já fizeram todo um investimento, que são os policiais civis, e até agora já tem um ano que eles estão esperando e não foi. E aí a situação deles é um pouco mais complicada, por quê? Porque eles não foram aprovados, eles estão na parte dos classificados, todos os aprovados já foram chamados.